Os irmãos aí, alguns já estão em Atos, eu estou parado ainda em Marcos, né? Marcos capítulo 5, nós temos falado sobre essa graça em movimento, né? E nós temos destacado algumas mensagens a respeito dos movimentos de Jesus, né? Das movimentações dele, sentido geográfico mesmo, onde ele ia, né? E ele, por onde ele ia ministrando cura, restauração. E hoje é Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Esse é um movimento transformador de Jesus, não somente no sentido individual, mas mostrando que o Senhor também restaura propósitos. Marcos capítulo 5 diz que entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para sua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiraram. Feche os seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor, fala conosco nesta noite, nós cremos nisso, amém? Abra o seu coração mesmo para aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós percebemos, meus irmãos, nesse contexto da palavra do Senhor, primeiro olhando para o contexto anterior, um movimento de Jesus, que naquele dia, versículo 35 do capítulo 4,
Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E nesse movimento de Jesus, quando a Bíblia nos diz que eles já estavam nos barcos, levantou-se um grande temporal, e nós conhecemos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que Jesus estava dormindo tranquilamente, e os discípulos atônitos acordaram, despertaram, dizendo: o Senhor não se importa que nós pereçamos. E Jesus então repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te. O mar se acalmou, e Jesus disse a ele: por que vocês estão assim, tão tímidos, né? Homens de pequena fé. E eles, então, possuídos de grande temor, faziam essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles que saíram à noitinha, já sendo tarde, para ir para outra margem, passa por toda esta tempestade, vê o livramento do Senhor, mas o texto começa no capítulo 5, dizendo que entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Passaram por aquele mar, passaram por aquela tempestade, passaram por aquela situação toda, mas chegaram àquela região chamada terra dos Gerazenos. A terra dos Gerazenos, ela estava inserida num contexto de 10 cidades. Por isso, lá no finalzinho, nós vamos ler que aquele homem passou a proclamar em Decápolis, né? Tudo que Jesus tinha feito em Decápolis, na verdade, não era apenas uma cidade em si, mas era um conjunto de 10 cidades, né? De 10 cidades. E era uma região pouco olhada, uma região pouco assistida, era uma região mais para o lado da Galileia, né? Jesus atravessar o mar da Galileia, vai para outra margem e vai entrar nessa região de Decápolis. E era uma região que não era olhada muito pelos judeus, e não é difícil a gente entender, né, por que os judeus não olhavam muito para aquela região, porque era uma região composta de pessoas gentios, que não faziam parte de Israel. Haja vista, o que eles criavam na região de Decápolis? Criavam porcos. E o judeu, né, não admitia porcos. Aliás, irmãos, o povo judeu sempre foi um povo muito afrontado. Nós temos o período chamado período interbíblico, que é aquele período de 400 anos, né, onde não houve profetas, aquele período terrível entre Malaquias e Mateus, né, foi o período onde o povo judeu passou muita perseguição, e um povo que perseguiu muitos judeus foram chamados Macabeus. Os Macabeus, eles perseguiram tantos judeus, que eles sacrificaram um porco no templo, né? Uma forma agressiva contra os judeus. Então essa aversão que o judeu passou a ter em relação aos gentios, muito se deve à questão das afrontas que eles passavam. E nessa região de Decápolis, então, eles cultivavam porcos. Por isso os judeus não se importavam muito com eles, não olhavam muito para aquele lugar, né? Entendia que era a vida deles aqui, a vida deles lá. Mas o Senhor Jesus pensa diferente. O Senhor Jesus, ele vai atrás de quem precisa. A graça que se movimenta, ela vai até as pessoas realmente necessitadas. E o texto diz que, versículo 35 do 4, naquele dia, já era tarde, disse-lhe: passemos para outra margem do mar da Galileia. O intuito, o desejo do coração de Jesus era justamente ir para a região de Decápolis, e chegando então a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, a terra dos Gerazenos. Ele sai de um território judeu, onde Deus era conhecido, e entra nessa região que era influenciada sobretudo pela cultura grego-romana, né?
Ali estava a cidade de Gadara, por isso nós conhecemos o episódio, né? Alguns falam Gadareno, Gerazeno, né? É a mesma cidade, marcada também por muita idolatria, influência de valores pagãos, espiritualmente distante de Deus, um ambiente onde, né, tudo aquilo que era avesso à cultura judaico, eles praticavam, e era um ambiente totalmente desprovido de temor a Deus, onde a graça de Deus e só ela poderia gerar algum tipo de transformação naquela região. E o texto diz então que Jesus chega ali, e quando ele chega, ele não encontra primeiramente uma multidão, ele encontra quem? Um homem. Ao desembarcar, o texto diz, logo veio dos sepulcros, do pior lugar possível. Que recepção, né? Veio dos sepulcros, um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia onde? Nos sepulcros. E nem mesmo as cadeias, irmãos, nem mesmo as cadeias conseguiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Era um espírito maligno, muito violento, que possuía aquele jovem, aquele rapaz, né? O texto diz que ele andava sempre de noite, andava de dia também, e ele clamava por entre os sepulcros, pelos montes, se ferindo com pedras. Automaticamente era um rapaz que estava isolado da família, né? Talvez alguém que tivesse constituído uma família, mas que nem mesmo a família aguentava ele mais, ninguém conseguia se aproximar dele. Com certeza, além disso, ele gerava medo nas pessoas pela sua violência. Quem sabe alguém olhava, né? Opa, vem um fulano, né? É bom sair de perto, porque ele é uma pessoa violenta. Ele é uma pessoa violenta. Ele encontra um homem correndo, então, na sua direção. E esse homem, irmãos, qual estava possuído por uma legião de demônios. Jesus de longe o vê e já repreende o espírito maligno. O diabo logo se manifesta, dizendo o que Jesus estava fazendo ali, né? Dizendo: que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, que não me atormentes. Na verdade, o ministério de Jesus, na visão de Satanás aqui, Jesus estava atormentando ele. E esse é o ministério mesmo, irmãos, da igreja, perturbar o perturbador. Jesus vai entrar ali, ele vai perturbar o perturbador, vai perturbar aquele que perturba as pessoas, vai perturbar aquele que oprime as pessoas. Mas é interessante olhar para a vida desse rapaz, desse jovem, que Jesus o liberta. A notícia chega aos ouvidos da cidade, os fazendeiros, a cultura da cidade, toda uma multidão vem, vê o episódio, vê o que acontece, mas aquela cidade não acolhe o Senhor Jesus. Aquela cidade pede que Jesus saia do meio deles, se retire do meio deles. E quando eu olho a vida desse jovem, na verdade, ele é muito mais do que um indivíduo endemoniado. Na verdade, ele representa toda uma cultura de uma cidade dominada pelos espíritos malignos, toda uma cultura de uma cidade dominada por uma visão sem Deus, por uma visão anti-Deus, por uma visão que não temia o nome do Senhor, o Deus, Filho do Senhor, né? O Deus de Israel, o Messias está no meio deles, mas não é bem recebido. Eles desejam que ele saia dali, porque na verdade, aquele homem individualmente que vai até Jesus, ao desembarcar, vem até Jesus, na verdade ele representa
A sua vida, na verdade, representa tudo aquilo que aquela região vivia, toda a opressão que aquela região vivia, uma região sem Deus, uma região sem direcionamento, uma região que vivia na sombra da morte, uma região que, na verdade, o texto diz que esse homem vivia entre os sepulcros, e nós vivemos também, irmãos, trazendo para o nosso tempo, vivemos numa sociedade sem Deus, vivemos num mundo em que as pessoas, muitas delas estão presas nos seus próprios sepulcros também, né? Nos seus sepulcros emocionais, nos seus sepulcros espirituais, nos sepulcros dos relacionamentos, pessoas que estão vivendo um tipo de vida totalmente desconectado da graça e da soberania do Senhor, da vontade do Senhor, do querer do Senhor. Essa cidade quer que Jesus saia dali, essa cidade não quer a presença do Deus Salvador ali, por causa do domínio espiritual que existia naquela cidade. Mas eu olho para a vida desse homem, que também representava toda uma cultura de uma cidade, que representava tudo aquilo que aquele povo vivia, né, uma cultura anti-Deus, fora dos propósitos do Senhor. Mas eu olho para a vida desse homem, como a oportunidade que ele teve com a chegada de Jesus ali, o movimento da graça de Deus até ele, de construir uma nova identidade. Uma nova identidade. Qual era a identidade desse homem, irmão? Vamos pensar. Qual era a identidade dele? A natureza dele, a velha natureza, a identidade dele sem Cristo, né? Vê se isso é uma identidade saudável na vida de uma pessoa. Vamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, ele vivia onde? Nos sepulcros. O que se traduz para nós, irmãos? Morte espiritual. Sepulcro fala que de morte. A identidade de quem ainda não teve um encontro com Jesus é uma identidade de alguém que está morto espiritualmente. Vivia nos sepulcros, isolado das pessoas, vivia pelos cemitérios afora, uma ruptura relacional. Na sua identidade, ele rompeu com tudo aquilo que era instituição, tudo aquilo que era relacionamento, tudo aquilo que poderia proporcionar para ele um ambiente de comunhão. Ele tinha rompido. Ele ia se ferindo com pedras. Ele era dominado, ou seja, havia nele uma ausência de controle muito grande. Ninguém o controlava. Ninguém o dominava. E a pior coisa na vida de um ser humano é a pessoa achar que ninguém pode dominá-lo. Se existe uma coisa, irmãos, que nós não conseguiremos nunca sermos felizes, é queremos andar numa autonomia, onde dizer, ninguém me manda, não tem autoridade que me manda, ninguém consegue me manter controlado alguma coisa. Graças a Deus, porque quando o Espírito Santo, como diz um pastor uma vez, quando o Espírito Santo pula no peito do camarada, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele transforma completamente a vida daquela pessoa, que era uma pessoa descontrolada, que era uma pessoa violenta, que era uma pessoa totalmente alienada, numa pessoa dócil. Eu citei poucos dias aqui a respeito do nosso irmão diácono João, né? O João era uma pessoa violenta, e ele mesmo testemunhou para mim, dizendo, se alguém fizesse raiva nele, e se ele partisse para a ignorância, 4, 5, 6 homens não conseguiam segurá-lo, e agora é esse homem aí, um cordeiro, manso, né? Manso, é assim mesmo, ó. Aquele homem bravo, aquela mulher brava, aquela mulher descontrolada, aquela pessoa totalmente descontrolada, falta a ela uma identidade de Cristo, porque quando Cristo passa a habitar no coração de uma pessoa, o Senhor é aquele que controla a pessoa. Esse homem sem Jesus, ele é uma pessoa ausente de controle, ninguém consegue controlá-lo, nem mesmo ele tem controle de nada, porque ele é dominado por um espírito maligno, imundo. Era dominado. O ser humano sem Deus, ele perde todo o autocontrole. Ele perdeu o controle da vida, irmão, presta atenção.
A velha natureza. Quanta gente está assim, sem controle da vida, sem direção. Controle da vida. Não tinha convívio com a família, não tinha convívio com a sociedade. Residia nos cemitérios, no sepulcro, gente. Isso é vida. Perdeu completamente, né, o controle da vida, perdeu o controle de si mesmo. A cidade tentava prendê-lo, mas eu imagino que em determinado tempo a própria cidade desistiu dele. Não vamos tentar. Não tem como. Não tem como. O homem natural, como diz Jones Edwards, o homem natural está completamente perdido, a menos que Deus intervenha na vida dele. Completamente perdido, a menos que Deus intervenha na vida dele. É este o quadro da sociedade que nós vivemos, esse é o quadro da humanidade, pessoas cercadas muitas vezes de gente, mas emocionalmente sozinhas, vidas aparentemente normais, mas internamente quebradas, gente que vive muitas vezes, né, pelos lugares mais estranhos da vida, às vezes até alguns hoje aparentando uma normalidade, mas às vezes o mundo interior totalmente machucado. Uma cultura sem Deus sempre produzirá identidades quebradas. E aquela cidade de Gadara, aquela região era uma região sem Deus. Era uma região dominada por costumes pagãos, por idolatria. Era uma região dominada por um sentimento anti-Deus. Uma região dominada por espíritos malignos, porque aqueles espíritos malignos, aquela religião que sai, ela não habitava apenas naquele homem, mas ela dominava toda uma região, e ela dominava tanto que a região, que eles não querem que Jesus permaneça ali. Na verdade, não são apenas as pessoas que não querem, é o próprio espírito maligno que não quer, porque não queria perder o seu domínio. Eu olho para a vida desse homem, e percebo que é justamente assim, a identidade de quem não caminha com Deus. Para lá, para cá. Há um hino bem antigo, que diz assim: eu comparo a vida do homem sem Deus, como uma folha seca, caída no chão, que vai para lá, que vai para cá. Aí você olha para esse contexto, mais de 2000 anos, que aconteceu. Será que é difícil a gente enxergar que também isso está acontecendo nos nossos dias? Pessoas sendo julgadas para lá, para cá, pessoas sem direção, as pessoas se agarrando em qualquer coisa, dominadas, muitas vezes, por ensinamentos errados, presas, pessoas saindo dos sepulcros por aí também, não sepulcros físicos, não dentro desse contexto, talvez não pessoas endemoniadas, né? Literalmente endemoniadas, possuídas pelo espírito maligno, como esse homem estava, mas pessoas que estão totalmente longe do Senhor, totalmente ausentes da graça do Senhor, e vivendo essa identidade quebrada. Mas é por isso que Jesus chegou ali, gente, porque aonde Jesus chega, uma nova identidade é estabelecida. Glória a Deus por isso. E olha que coisa interessante dessa nova identidade. Dessa nova identidade. O texto diz que Jesus o liberta, os espíritos do mundo saíram dele. Eu acho interessante versículo 14, a parte B, e entra no 15, que diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu. Que alvoroço é esse? Que negócio é esse de 2000 porcos entrando mar adentro? O que aconteceu? Vamos ler juntos o versículo 15, que eu acho isso aqui, irmãos, simplesmente tremendo, maravilhoso. Vamos lá? Versículo 15. Indo ter com Jesus o que tivera a legião,
assentado. Quando eles foram até Jesus, eles viram o ex-endemoniado. São destacadas 3 características importantes aqui que eles viram nele. Primeiro, assentado. Assentado. O que isso traduz para nós, a ideia do assentar, irmãos? Porque ele é um camarada que não tinha paradeiro. Para lá, para cá. A ideia do assentado, Igor, é a ideia de alguém que encontrou um porto seguro. Encontrou um lugar de descanso. Estava sentado, gente. Em outras palavras, podemos perceber, acabou as buscas dele, acabou os tormentos dele. É isso que Jesus faz com a gente. É isso que Jesus faz com aquele que se aproxima dele. Jesus estabelece um tempo de refrigério para nós, acaba as nossas angústias, acaba nossas buscas. Ô irmão, você pode ter prova, você pode ter luta, mas crente não é o tipo de pessoa inquieta, apavorada, para lá e para cá, não, buscando qualquer lugar, entrando em qualquer situação, não. Crente tem algo especial, porque a paz do Senhor estabelece o coração dele. Quando a pessoa está vivendo, por exemplo, uma crise de ansiedade, nenhum lugar está bom, não é assim? A pessoa senta, não está bom, a pessoa fica em pé, não está bom, a pessoa levanta, não está bom, a pessoa liga a televisão, muda todos os canais, não está bom, mas quando você está em paz, você para. O texto diz uma segunda coisa que eles observam nele, que ele não somente estava sentado, mas ele estava vestido. Vestido. O Senhor cobriu a vergonha. Aquele homem, além de ser violento, ainda era um atentado ao pudor. Ele era motivo de vergonha. Eu fico imaginando, às vezes eu viajo na maionese pensando como é que a família lidava com essa situação. Ih, fulano pelado lá no cemitério. Que vergonha! Que vergonha, coisa. A gente não consegue dar um jeito nele, ele não consegue, nem preso, nem com corrente a gente dá jeito nele. Mas a Bíblia diz que eles chegam ali, eles encontram ele assentado, em perfeito juízo. Acabou a confusão. Acabou a confusão. Tem mais confusão na mente dele. Quando você entregou a sua vida a Jesus, acabou a confusão, irmão. Sem Jesus as pessoas vão na religião tal, vão na outra, né? Passa por um lugar, passa por outro, se agarra nisso, se agarra naquilo, e a coisa pagã, e a coisa evangélica, e passa de igreja em igreja, e passa de seita em seita, e nunca chega a lugar nenhum. Mas no dia que ela encontra Jesus, ela recebe uma nova identidade. Ela vai parar as buscas dela, ela vai parar o tormento dela, e ela vai estar em perfeito juízo. Ou seja, acabou a confusão. A minha mente, a sua mente agora não é a mente mais confusa. Nós sabemos exatamente como Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. É isso que o Evangelho faz, gente. Encontrou ele assentado, vestido, e eu gosto demais disso aqui, em perfeito juízo. Uma pessoa em perfeito juízo é uma pessoa apta a se relacionar. Você tem coragem de mexer com doido? A pessoa passou na rua, você sabe que a pessoa tem uma deficiência, você vai ficar mexendo com essa pessoa? Se ela te xingar, se ela te jogar pedra, você não pode falar nada, porque ela está fora do juízo dela. Você vai discutir com uma pessoa, irmão, que tem algum problema psiquiátrico? Não vai discutir com essa pessoa, ela não está no perfeito juízo dela. E toda discussão que você fizer, você vai perder sempre a razão. Para que isso? E essa pessoa não é a pessoa que você, consegue se relacionar, porque é uma pessoa que muda, muda o semblante de uma hora, muda a atitude, pessoa que ela tem a sua confusão mental, talvez por deficiência física mesmo, psiquiátrica.
Nesse caso é um agravante aqui, porque a confusão mental dele era puramente espiritual mesmo. Agora encontra ele assentado, vestido em perfeito juízo. Coisa maravilhosa. Camarada calmo, sereno, tranquilo. Camarada com as ideias no lugar agora. Ei, você e eu precisamos estar com as ideias no lugar, gente. Tem uns crentes muito esquisitos hoje em dia, que não estão com as ideias fora do lugar. Gente que às vezes não firma em lugar nenhum, já viu isso, irmão? Não firma em lugar nenhum. Tem gente que já foi batizada em todas as igrejas possíveis, em todos os lugares possíveis, já tomou banho de pipoca, já foi mergulhado na água, já tomou água só na cabeça, já passou por ritual tal, isso, aquilo, confusa. Sabe por que as pessoas vivem confusas? Porque elas ainda não tiveram um encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus proporciona a nós uma nova identidade. Encontraram ele assentado, descanso interior. É isso que o Evangelho proporciona para você e para mim. O negócio está pegando fogo do nosso redor. A luta está brava ao nosso redor. O bicho está pegando ao nosso redor. Mas dentro de nós há um descanso. O descanso espiritual não é a ausência de problemas ao nosso redor, de lutas ao nosso redor. Porque o descanso que Deus te dá não é externo, é interno. A Jane hoje trouxe uma palavra, né, Jane? Sobre isso. Quando Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompe, o interior se renova cada dia. É isso que a gente espera, irmãos, de sermos crentes equilibrados. Perfeito juízo. Numa vida cristã, eu diria linear. O que é uma coisa linear? Não é uma coisa nem tanto para cima, nem tanto para baixo. A nova identidade em Cristo me faz entender quem eu sou. Eu não sou um super crente, mas não sou também uma pessoa que fica numa gangorra, né? Tem gente, às vezes, nossos dias, que às vezes está no culto, uma Janete, parece que vai ter que fazer um culto de gancho para ele, para puxar ele do passe do céu para cima, né? Vamos trazer o irmão de volta, porque o irmão está passando, né? O irmão levanta a mão e parece que vai voar. Opa, vai ser arrebatado e eu vou ficar para trás. Né? E aí ele está ali. E o diabo que não passa na frente dele não, que dá raquetada na cabeça do diabo, passa como um trator. Mas quando chega na segunda, às vezes ele está no diabo. Peraí. Às vezes é o próprio Satanás, na segunda, na terça. Às vezes um dia está lá na crista da onda, outro dia está lá no poço, está lá no fundo, chorando, azedo, reclamando de tudo. Ô irmão, ele estava em perfeito juízo, mente curada, assentado, descanso interior, vestido, dignidade restaurada, em perfeito juízo, mente curada. Deus não me chama para um desequilíbrio espiritual como igreja, mas para uma vida cristã linear. Mantenha a média aí, amém? Se der para você subir o patamar um pouquinho, você sobe com o Senhor. Agora, o ruim é quando a pessoa fica a gangorra, né? Igual a Fiat 147 bater motor, pega na baixada, né, Igor? Vai lá. Já tive um assim, mano. Meu pai já teve um assim. E todo animado, estava num casamento, todo animado, vamos. Aí tinha uma serra para subir, no meio da serra tinha que descer eu, minha mãe, minha irmã, e empurrar o Fiat, que não aguentou. Tem muito quem dizia, agora fulano vai, agora ele engrenou na igreja, agora ele engrenou, daqui a pouco. Ô gente, nós precisamos estar sentados. Nós precisamos ter o descanso interior. Nós precisamos estar vestidos com a nossa dignidade restaurada. É por isso que
Quando o filho pródigo volta para casa, a primeira coisa foi colocar roupa nele, vestir, trocar as roupas, dignidade de filho. Apocalipse vai dizer, bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Dignidade restaurada, em perfeito juízo, uma mente curada. Sabe o que adoece os nossos corações? Problema na mente. Sabe onde se travam as maiores batalhas, Eliane? É na mente. Porque as batalhas se travam aqui, irmão. Se você conseguir vencer a batalha aqui, ela não vai descer para o coração. Porque Jesus vai dizer que não é o que entra que contamina, mas o que sai, porque do coração procede todo tipo de coisa ruim. Então, onde é que se trava a nossa batalha? Na mente. A mente, ela funciona como um filtro para não deixar descer para o coração. Tem gente que te faz raiva, dá vontade de matar a pessoa, mas você como cristão trabalha na sua mente para que aquilo não desça para o coração, porque se descer para o coração vai virar o quê? Uma raiz de amargura. E se virou raiz de amargura, o que vai lançar nas pessoas, que vai sair dali, é amargura. Uma mente restaurada. Como diz Spurgeon, a graça de Deus não apenas nos auxilia, ela nos transforma completamente. Agora, há um governo estabelecido, né, irmão? Um controle. Assentado, vestido em perfeito juízo. Ele não é uma pessoa desgovernada. Tem muitas pessoas por aí que precisam aterrissar, que precisam colocar a cabeça no lugar. Lá fora, nem se fala das pessoas completamente alucinadas, completamente fora de si, descontroladas, vivendo dentro de uma cultura sem Deus. Mas nós que já temos uma nova identidade em Cristo, precisamos assumir essa nossa nova identidade. O texto não fala, mas eu imagino que ele deve ter pedido uma roupa a alguém. Alguém ofereceu, mas também ele percebeu. Imagino que quando ele senta em perfeito juízo, ele pensa, opa, estou pelado, estou nu, não posso. Eu tenho que ter o controle disso aqui. A gente fala, irmãos, pastor, mas a carne é fraca. Tem que ter controle, irmãos, tem que ter controle das coisas. Por isso nós precisamos do Espírito Santo todo dia, nos controlando, governo. Porque vivemos um tempo que as pessoas, às vezes, elas querem Jesus como Salvador mesmo, salva tudo. Salvador, né? Me leva para o céu, Salvador das minhas finanças, Salvador da minha saúde, Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Porque ter Jesus como Senhor é deixar estabelecer um governo sobre nós, estarmos assentados, vestidos e em perfeito juízo. A verdadeira liberdade, presta atenção nisso aqui, não é a ausência de domínio, é estar sob o domínio certo. Verdadeira liberdade nunca foi ausência de domínio. Então aquela famosa frase, sou dono do meu nariz, não, ninguém é dono de nariz nenhum. A verdadeira liberdade não é a ausência de domínio, é estar sob domínio certo. Quer um exemplo? Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo, Paulo, servo, a palavra servo ali no grego é doulos, é escravo. Paulo, escravo do Senhor Jesus. E Paulo deixa claramente para nós que ele não deixou de ser escravo. Ele só passou a servir o Senhor certo. Essa é a diferença. A vida cristã nunca é uma vida sem jugo. A questão é saber quem é que está pondo o jugo na gente. Jesus, tomai sobre vós o meu jugo. Cristo estabelece uma nova
identidade. Você colocou minha arte e colocou, nem tinha visto. Minha não, minha é do ChatGPT. Vai ajudando a gente, né? E terceira coisa, irmãos, que eu queria, para a gente encerrar. Nós já falamos sobre a velha identidade. O que a pessoa sem Deus, qual a direção, qual o caminho que ela toma. Nós falamos sobre a nova identidade em Cristo. Eu queria falar com os irmãos, então, no versículo 17. Então entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra dele. Ao entrar Jesus no barco, aí agora já é o rapaz, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Que o deixasse estar com ele. Quem não quer estar com Jesus, né? Mas a nova identidade, ela realinha o meu propósito. Ela redireciona o propósito da minha vida. Deixa eu estar com o Senhor. Jesus só faltou dizer, rapaz, você não entendeu ainda a quantidade de serviço que você tem aqui nessa cidade? Estar com Jesus, ele queria estar literalmente, fisicamente mesmo, e geograficamente. Jesus depois tomou o barco e voltou. O que Jesus disse para ele? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas deu-lhe uma ordem. Vai para a sua casa, vai para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis, toda uma região, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. A nossa nova identidade em Cristo realinha o nosso propósito, né? Jesus vai para os teus, ele vai para Decápolis. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O mesmo ambiente que o rejeitou, o mesmo ambiente que o rejeitou, que o ignorou, o mesmo ambiente que se acostumou com a sua dor, agora vai ouvir a sua voz. Jesus, volta para a tua casa, volta para os seus, e anuncia como o Senhor, que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Ele se foi e começou a proclamar, não só na sua casa, mas em toda Decápolis, em toda a região, o que lhe acontecera, o que Jesus fizera com ele. A nossa nova identidade em Cristo realinha o nosso propósito, porque Jesus não vai continuar com eles, mas um testemunho vivo ficou ali. Um ex-endemoniado se torna um missionário. Esse foi o primeiro impacto do Evangelho em Decápolis. Qual é o impacto da nossa conversão no meio em que nós vivemos? Qual é o impacto que a gente gera? Qual é a impressão que a gente passa para as pessoas? Porque, de certa forma, a região o feriu. É o mesmo lugar que o feriu, foi o lugar onde Deus usou ele. Deus te dá oportunidades de ir às pessoas que às vezes, talvez, viram um lado sombrio da sua vida, não sei. Deus nos dá a oportunidade de sermos uma testemunha viva. Quem entende a nossa identidade, descobre o valor do propósito. Ele não apenas foi liberto,
Ele foi liberto e foi enviado. Deus não apenas te libertou para falar assim, fulano de tal, você vai morar comigo no céu. Mas Ele me enviou para dentro da faculdade, para dentro do ambiente de trabalho, o meio onde eu vivo. E qualquer coisa fora disso aí é estar desalinhado da vontade soberana do Senhor. Em outras palavras, Jesus, rapaz, você vai trabalhar. Ficar com Jesus me faz lembrar o sentimento dos discípulos, né? Ah, é tão bom ficar aqui com o Senhor, contemplando essa glória toda. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés. Vamos fazer as tendas aqui, vamos morar aqui. Ficar com o Senhor que está tão bom, mas eles não se lembraram que lá embaixo tinha também um menino demoniado, que os discípulos estavam passando um sufoco lá, o diabo não saía dos meninos, havia uma guerra lá embaixo, e alguns discípulos que ficaram com Jesus lá em cima. Tem muito crente, irmão, assim, é glória para lá e glória para cá, vamos dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus, é muito bom estar num ambiente de glória, é muito bom estar num ambiente de convívio, mas o ambiente com Jesus, ele precisa existir em qualquer lugar. A gente precisa entender aonde a gente vai ser útil. Jesus pensou assim, rapaz, poderia levar esse camarada comigo e ficar apresentando ele para as pessoas, né? Ficar apresentando ele para as pessoas. Ó, esse aqui é lá de Gadara, ó, esse aqui é endemoniado. Talvez aquele camarada se enchesse de orgulho e falou assim, para nós vamos agora, mestre, para nós vamos viajar agora. Para nós vamos viajar agora. Qual Instagram que eu vou aparecer agora? Né? Qual rede social que eu vou receber mais curtida? Eu disse, rapaz, seu lugar sabe onde é? A missão começa dentro da sua casa. Esse lugar precisa de você. Como falta em nós esse senso de missão, meus irmãos, de entendermos essas coisas tão maravilhosas. Vamos ficar de pé?